Aleluia. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20. Quarta passada, Deus nos levou a estar meditando sobre Paulo e Silas, amém? Como eles se comportaram diante de uma circunstância, através da adoração. E aqui nós vamos ver sobre a vida do rei Josafá, amém? Diga para esse irmão que está do seu lado aí, é hoje. Deus estava colocando no meu coração esses dias acerca dessa quarta-feira. Próxima, Deus já me encaminhou, que nós vamos falar sobre Gedeão. Alguns homens, irmãos, que descobriram uma chave. Se você descobrir essa chave, irmãos, você vai deixar de ser religioso e verdadeiramente você vai viver o que Deus tem para você. O grande problema nosso é que nós somos muito religiosos, irmãos. Nós temos dificuldade de entender certas coisas. Quando nós vamos para a igreja, a gente tem a expectativa de que alguém vai abrir o culto, que alguém vai dirigir o louvor. E nós ficamos esperando então que essa pessoa comece a cantar cânticos, de preferência cânticos que mexam muito com a gente. E depois alguém vai vir ministrar a oferta. E precisa ser uma pessoa então que precisa cutucar você, porque senão você não põe a mão no bolso. E depois um irmão vem e ministra a palavra, depois vem outro e ministra a bênção. Nossa alma fica programada, irmãos, porque muitas vezes esse é o contexto que você aprendeu. Diga para o seu irmão que está do seu lado, na religião, você nunca vai conhecer Deus. Você pode passar 20 anos dentro de um lugar e não conhecer Ele. E ter dentro de você uma convicção de que você conhece. Mas só quem tem intimidade, irmãos, conhece. Eu quero só voltar um pouquinho. Capítulo 17. Antes de eu ministrar o que aconteceu com ele, deixa eu te falar quem era Josafá. Josafá assumiu então o lugar de Asa e reinou. Olha o que diz no capítulo 17, o versículo 3. O Senhor foi com Josafá. Por quê, irmãos? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Diga para esse irmão que está do seu lado, Balaím é religião, irmãos. Deus é Deus, e a religião tem um formato, que muitas vezes ela te engana, irmãos. Então esses ídolos foram gerados porque as pessoas se prostravam para aqueles ídolos, irmãos. Josafá, quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi então tirar esses postes ídolos e decretar que se voltasse o coração para Deus. Olha o versículo 4. Antes procurou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Versículo 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Eu vou ler e você vai repetir, amém? Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Hebreus 10, 19 diz: tendo ousadia e intrepidez para entrar diante do Santo dos Santos. Deus tem uma expectativa tão grande em você, irmãos, tão grande em nós, tão grande em mim, no que se diz ter ousadia para buscar Ele com toda força, com toda intensidade. Josafá saiu daquele contexto, começou a buscar a Deus com intensidade, começou a ensinar, irmãos. Ele pegou os levitas e começou a ensinar a lei para o povo. Ele começou a estabelecer de novo um conhecimento de quem era Deus. Por quê, irmãos? Porque ele conhecia o Senhor. Josafá, quando assumiu o reino, irmãos, ele começa, primeira coisa, buscar a Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado, a primeira coisa que você tem que fazer no dia, irmãos, é buscar a face do teu Pai. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos aprender, antes de tomarmos o café, antes de qualquer coisa, irmãos, é nos render a Ele. Ninguém me ama como tu,
Ninguém me ama como tu. Irmãos, não é cantar para o vento, irmãos. Não é soltar uma bela voz, não é soltar uma bela canção, irmãos. É expressar o seu coração para Ele. Agora vamos lá no capítulo 20. O que acontece então, irmãos, é que Josafá estabelecendo o reino dele. Os moabitas intentam no coração ir contra eles. Josafá então era rei de Judá e Acabe rei de Israel. Vamos ler o capítulo 20. Depois disso, versículo 1. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Irmãos, o problema não é ter medo. A questão é que no momento que ele ouviu essa notícia, ele se pôs a buscar o Senhor. A adoração, irmãos, ela vai colocar você num lugar de completo descanso em Deus. Se nós passássemos mais tempo adorando a Deus, nós cometeríamos muito menos erros, irmãos. Se nós passássemos na frente dele, irmãos, chega qualquer notícia que chegar, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a face dele, porque ele é soberano. Se tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, irmãos, Deus sabe. Não é uma surpresa, nada é surpresa para Deus, irmãos. Quando você está adorando, Deus está olhando o que você está fazendo, irmãos, e Ele vê se tem um inimigo se levantando contra você. Deus cuida de você, irmãos. É que nós não entendemos isso e muitas vezes nós achamos que temos que fazer para as coisas acontecer. Mas à medida que você for conhecendo Ele, irmão, você vai ver que você não tem que fazer nada, que a única coisa que você precisa é dEle. A única coisa que preciso de ti, Senhor, eu preciso estar mais perto. Só isso, irmão, só fica mais perto dEle. Porque Ele tem controle de todas as coisas, irmãos. Ele criou todas as coisas, irmãos. Nada foge do controle dEle. Basta uma palavra e os montes se removerão. Você não precisa da voz do homem, você precisa da voz de Deus, irmãos. Mas você só consegue ouvir a voz dele se você se envolver com ele. No momento como esse, irmão, muitos correm atrás de outros reis e falam: me ajuda. No capítulo 18, Acabe pediu para ele: me ajuda. Quase que Josafá entra numa situação, depois eu vou falar para vocês. Mas Josafá, na hora que ele percebeu que disseram a notícia para ele, olha, provavelmente Josafá já estava lá no cantinho dele, então chegou um mensageiro e falou assim: vem atrás de você uma galera aí, te prepara. Porque vem da além do mar e o negócio é grande, é uma multidão. Josafá não murmurou, Josafá não buscou um profeta. Chama um profeta, ajuda a gente. Primeira coisa que ele fez, irmãos, porque ele conhecia Deus. Quando você conhece seu pai, irmãos, você corre para o colo dele. Esses dias a Gigi estava pulando corda e ela errou o processo de pular a corda, irmãos. E eu não sei como ela conseguiu. Ela conseguiu cair de boca no chão. E eu disse: filha, você não colocou as mãos? Eu estava segurando a corda, pai. A hora que ela caiu, irmã, a primeira coisa que ela pensou foi ir no pai. E ela disse: pai, eu caí. E eu abracei ela. Eu disse: como você conseguiu? Ela foi me explicar. Eu pulei, que estava pulando corda, eu tentando entender o que era, olhando, colocamos gelo. Irmãos, quando ela chegou perto de mim, pela a intensidade do acidente, eu falei: meu Deus, ela vai chorar até. Mas a hora que ela chegou perto de mim, ela parou. Só disse: está inchando, pai, estou sentindo que está doendo meu dente. Irmãos, ela não reclamou. Por quê? Porque a hora que ela chegou perto de mim, ela entendeu: estou resolvido. Quando você confia em Deus, irmãos, qualquer situação que surge contra você, levanta as tuas mãos. Quando você diz: ninguém me ama como tu, o diabo fica louco com isso.
Porque vem uma situação contra você e você levanta: ninguém me ama como tu. E ele fica assim: vem cá, você não é filho, olha o que está acontecendo com você. Se ele fosse seu pai, você não estava passando por isso. Mas você não dá bola para isso, porque isso não existe. E você continua: ninguém me ama como tu. Sinto tuas mãos sobre mim. E ele não entende isso. Mas ele sabe que quando você faz isso, irmão, você vai se distanciando do inferno. Você vai se distanciando das circunstâncias. Então o processo dele é parar você e pôr um medo em você. Olha, irmão, cuidado, porque amanhã você tem que pagar o aluguel. Você é envergonhado. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Irmãos, olha que povo chapado, irmãos. Um ventinho veio, o trem está feio, o povo se reuniu, vamos buscar o Senhor. Não precisou fazer ninguém ligar para ninguém: olha lá, vamos para o culto quarta-feira, vamos adorar na igreja. Não precisou, irmãos. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmãos, eu creio que até aqui já estava bom. Mas Josafá conhecia demais Deus, irmãos. Josafá conhecia demais o que ele estava vivendo, irmãos. Aqui já estava ótimo. Se eu fosse Deus aqui, eu já resolvia tudo, porque ele encheu a bola de Deus aqui. Aqui eu já dizia assim: deixa comigo, Josafá. Mas, irmãos, olha como ele mostrou que conhecia. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir. Você está lembrado, Deus? Quando o povo estava conquistando, o Senhor disse: opa, o povo de Moabe você não mexe, passa por eles. Porque aí tem um lance da herança de Ló. Não mexe nesse povo não. E eles obedeceram, irmãos. Quando eles estavam conquistando, eles deixaram Moabe, porque o Senhor falou: não toca neles. Agora ele está dizendo: esse povo que o Senhor disse para a gente não tocar, se levantou contra nós. Ele estava dizendo assim: Deus, o problema não é nosso. E o papai entende, irmãos. Seu pai entende, irmão. Ele entende que você fala com ele. Você já viu aquele comercial que chega um motoqueiro de capacete num posto? O cara, mas não, ele tem isso aqui. O cara entende tudo. Irmão, ali é seu pai com você, irmão. Quem está aqui do lado não entende nada. Você está lá, show, cara da raio de Deus. E é isso aí, eu sei que isso vai acontecer. Tem isso. Você está adorando. Quem está do lado não está entendendo. Aí ele fala para o Cacá: você não ri de nada. Porque ele não entendeu nada, irmãos. Diga para esse irmão que está do seu lado: só entende coisas espirituais quem é espiritual. Quem é religioso fica mais nervoso. Olha, rimou, hein? Versículo 11: eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmão, quando você levanta as mãos e adora, você fala: Deus, eu não sei mais o que fazer. Tudo que está vindo contra mim, só o Senhor pode resolver. Levanta as mãos e adora Ele. Irmãos, olha o socorro. Versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu,
tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus está dizendo assim: eu sei, eu pedi para vocês não conquistarem aquilo, deixa que eu vou resolver. Olha o que diz, irmãos, aqui já era hora de dar um sapatinho de fogo, irmãos. Aqui já era hora de dar rajadas e mais rajadas, irmão. Mas Deus é Deus. Olha o que Deus falou ainda para ele: amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, versículo 17, perdão. Eu li o 16, agora vamos para o 17. Amém? Quem achou, diga aleluia. Cutuca esse irmão e diz assim: agora você vai tomar uma daquelas assim, ó. Aleluia. Está pronto? Está pronto para tomar uma agora? Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí, irmão Josafá foi sentar para assistir uma televisãozinha. Passou na locadora, pegou um filme. Que isso? Uma palavra dessa que Deus deu? Meu Deus, acabou. Olha o que ele foi fazer, irmão. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Tem mais, irmãos. Os levitas ouviram aquele vavu e disse: agora deixa com nós. Ninguém chamou os levitas. Dispuseram-se, eles se ofereceram. Versículo 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvar ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Hora que Josafá se prostrou, hora que o povo ouviu que Deus falou: pode deixar, essa peleja é minha, eu vou, vocês não vão fazer nada, fica lá paradinho, vê, papai vai resolver o problema. Josafá se prostra, começa a adorar. Irmãos, ninguém falou, agora vocês também. Todo Judá foi lá e se prostrou. Os levitas falaram: opa, que isso? Se esse povo está fazendo isso, olhou um para o outro: irmão, não vamos ficar aqui parado. Pegaram os instrumentos deles, irmão, e começaram a adorar em voz alta, sobremaneira, irmãos. O barulho que esses irmãos fizeram, irmãos. A chapação foi louca aquele dia. Irmãos, eu fico imaginando, nós temos o Espírito Santo, podemos então nos envolver com uma rajada de oração em línguas, irmãos. Aqueles irmãos não tinham isso. Os recursos que aqueles irmãos tinham não se comparam ao que nós temos hoje, irmãos. A liberdade que nós temos hoje. Mas eles começaram então a adorar o Senhor, porque eles já ouviram uma palavra, irmãos. Escuta, não tinha acontecido nada. Foi uma palavra apenas, irmãos. O Senhor disse: eu vou pelejar. Quando você conhece o seu pai, irmãos, você confia. Quando eles ouviram a voz de Deus, quando Deus disse: eu vou resolver essa situação, irmãos, então vamos adorar. Então eles começaram a adorar a Deus. E adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Diga para esse irmão que está do seu lado: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: imagina agora o povo moabita vindo contra eles. Vamos arrebentar com aquele povo. E aí eles os que vão na frente olhando para ver como é que está, falam assim, volta para dar mensagem, falam assim: rapaz, tem um negócio meio doido. O que foi? Tem um povo dançando, pulando na frente do exército. E eles estão com espada? Não, eles têm nada. Eles estão pulando, dançando, xaratá. Eles não oravam em língua naquela época, oh meu Deus. Mas eles ficavam cantando assim, ó: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Irmãos, presta bem atenção. Talvez os soldados, quando viram os levitas na frente, descansaram, irmãos. Porque Deus falou, essa peleja é minha. Agora você imagina, irmão, você está passando por uma dificuldade, assim o seu inimigo. Você vai à frente adorando. Teu pai vem e resolve. O diabo vem contra a tua vida, irmão. O diabo conhece tudo que está acontecendo. E ele coloca então uma mentira, ele coloca uma situação, ele coloca uma enfermidade, ele coloca uma necessidade, irmãos. Mas nesse momento, você resolve não lutar. Você resolve se entregar para o único que pode resolver essa situação. Yeshua. O sangue de Cristo nos tornou filho, irmãos. Mexeu com você, mexeu com seu pai. Não, você não entendeu não. Você não entendeu não. O sangue de Cristo te tornou filho. Mexeu com você, mexeu com seu pai. Não, você não entendeu não, não entendeu não. Meu Deus. Irmãos, nós tínhamos que ser o povo mais louco do mundo. Nós tínhamos que ser como esse povo, que eles, marchando contra eles, vendo aquele povo tocando alaúdes, gritando aqui, gritando ali, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagina o cara olhando para a espada dele assim, cara, assim vai ser muito fácil, né? E um já combinou, cara, 5 deixa comigo, uma espada deu 5. Eles falam, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eles só estavam lá dançando, se entregando, porque eles não estavam enxergando os inimigos. Eles estavam enxergando a glória de Deus. Quando você adora, irmão, você não enxerga mais nada. Você enxerga Ele te cobrindo. Você nem está preocupado com o que vai acontecer. Você está com Ele, irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei se era chorando, eu não sei se era gritando, irmãos. Mas quando eles cantavam em alta voz, sobremaneira, com alegria, irmãos. Porque a guerra já tinha sido vencida. Então diga para esse irmão, para que você está lutando? A guerra já foi vencida. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Deus espera que você deixe Ele resolver para você, irmãos. Enquanto você tenta, você vai tentar. Mas o dia que você olhar para Ele e dizer, Senhor, eu não tenho força para sair disso. Sabe, irmão, muitas das coisas que Deus me tirou foi quando eu entrei para o meu quarto e fiquei lá horas com o meu violãozinho, cantando em línguas, cantando só uma frase, irmãos. Eu lembro que quando eu comecei a receber Tu és o dono do meu coração, irmãos, eu ficava 1 hora cantando, Tu és o dono do meu coração. Ele não tinha me dado, eu me rendo. Eu não tinha dito, eu largo tudo, deixo tudo. A única coisa que eu dizia dentro daquele quarto é, Tu és o dono do meu coração. Eu estava acabando as ministrações nos seminários, a única frase que eu lembrava é, Tu és o dono do meu coração. Porque por vários anos eu recebi uma palavra, filho, guarda o teu coração, porque o lugar que eu vou te levar é grande. Filho, guarda o teu coração, guarda o teu coração. Todo lugar que eu ia, alguém chegava, irmão, guarda o teu coração, guarda o teu coração. Então eu comecei a entender que algumas coisas que estavam dentro do meu coração, escondidas, poderiam fazer com que lá na frente eu me tornasse alguém como Saul, eu me tornasse alguém como Acabe, irmãos, que foram ungidos reis, que começaram num caminho, mas buscaram Balaíns.
deixaram o Senhor, deixaram a verdadeira essência, deixaram de produzir a verdadeira adoração. Tem muita gente que está adorando coisas e não sabe que está fazendo isso, irmão. Tem muita gente que adora o próprio carro, tem muita gente que adora o próprio emprego, tem muita gente que adora a própria empresa, irmãos, e não está sabendo. Tem muita gente que adora o próprio instrumento, irmãos, se tornou um Deus para ele. Tem muita gente que adora ídolos dentro da igreja. Mas quem conhece o Senhor, irmãos, não troca nada. Você não troca Ele, irmãos, porque você sabe que quando você está com Ele, tudo vai ser resolvido, irmãos. É tudo, irmãos. Agora imagina, você só tem que levantar as mãos e ficar ali. Ninguém me ama como tu, ninguém me ama como tu, ninguém me ama como tu. Só que às vezes 10 minutos você já cansou, irmão. Você fica 2 horas no Twitter falando tudo quanto é coisa. Tem gente que põe no Twitter: acabei de tomar banho, irmãos, minha cachorrinha fez pipi. Podia ser o momento da pessoa estar ali no quarto, né? Levantando as mãos para Ele. Agora, nós vamos morar no céu, irmãos. E no céu tem uma turminha lá, irmãos, que de eternidade a eternidade estão diante dele, dizendo: santo, 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 santo. Aí você quer ficar pertinho dessa galera, irmão? Então aqui você precisa gastar seus momentos adorando a Ele com intensidade, irmãos. Agora olha que interessante, irmãos. Josafá recebeu a notícia, correu para os pés do Senhor. Josafá ouviu a voz de Deus, correu para os pés do Senhor. Josafá viu Deus exterminando todos. Olha o que ele faz, irmãos. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir para o destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito, irmãos. Mas olha que interessante, irmãos. Depois disso, vem uma notícia: corre para o pé do Senhor. Ouve a voz do Senhor, corre para o pé do Senhor. E a hora que eles viram o que Deus fez, e a hora que eles viram o despojo, a hora que eles viram a resposta, o Senhor foi e pelejou para eles, e o Senhor foi e ainda deu para eles todas aquelas riquezas, irmãos. Eles gastaram 3 dias para recolher tudo o que tinham para recolher. Mas no 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Depois de tudo aquilo, irmãos, olha como é um coração do adorador, irmãos. Ele não se envolve com a circunstância, ele se envolve com Deus. O coração desse povo não ficou na circunstância. Veio uma palavra, buscou o Senhor falou, continuaram buscando o Senhor pelejou, liberou despojos. Eles continuaram adorando a Deus. É isso que Deus está fazendo nesse lugar, irmãos. O sopro que Deus está fazendo aqui, Deus está falando: ajuntem-se, sejam ousados, sejam intrépidos para estar na minha presença, irmãos. Enquanto nós estamos adorando aqui por horas, 24 horas por dia, Deus está resolvendo todas as situações, irmãos. E os despojos virão, mas Deus não quer que você fique se agradando com aquilo que Ele vai te dar. Deus quer que você permaneça nele. E só o coração do adorador se prende nele. Aleluia. Se você não for um adorador, irmão, você vai ficar preso no despojo. Se você não for adorador, você vai ficar preso na murmuração na hora que vier um problema contra a tua vida. Se você não for adorador, irmão, na hora que Deus resolver o seu problema, você vai procurar outro problema. Aquele crente que todo dia tem uma situação, você encontra com ele: como é que está, irmão? Está uma luta, mas o Senhor é fiel. Passa mais 6 meses, você encontra com ele de novo: como é que está, irmão? Está uma luta, mas Deus vai dar a vitória.
Tem um ano, olha, agora é o inferno inteirinho. Mas olha, pastor, o negócio vai ser demais, porque é um ano, 2 anos, 3. Irmãos, ele não sai daquilo, irmãos. Das duas coisas, ou ele não conhece Deus, ou esse problema que ele está envolvido é dele, e Deus não vai pôr a mão. Mas se o diabo se levantou contra você, irmão, você tem um pai. Corre para ele. Se o diabo se levantou para tirar você do caminho que ele preparou para você, irmãos, esses aqui cumpriram o que está escrito em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, eles jamais imaginavam que isso aqui, eles nunca imaginaram que ia acontecer nessa intensidade. Primeiro Deus diz, essa peleja é minha, eu vou resolver. Eles confiaram, creram, crede em Deus, crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, eles se envolveram com aquele ambiente, se envolveram com os levitas. Então todo o povo, irmãos, é todo o povo. Quem estava aqui na escola domingo está entendendo que é a igreja, todo o povo num só propósito, irmãos. É entendendo cada um o seu chamado, entendendo cada um a sua participação. Irmãos, eu posso orar meio-dia, eu vou para lá adorar a Deus meio-dia. Para que as pessoas vejam que você está aqui orando, adorando. Não, irmãos, para que seja estabelecido aquilo que Deus quer fazer aqui nesse lugar. Aqueles irmãos não foram ali para o templo, aqueles irmãos não foram ali para adorar simplesmente para quem vê eles, irmãos. Eles foram porque eles confiaram em Deus. Porque o Senhor diz, essa peleja é minha. Então eles retribuíram a Deus em amor. Irmãos, a adoração também está muito ligada a amor. Amor por Ele, irmãos. Tem gente que pode ficar casado anos, irmãos, e nunca dizer para a esposa eu te amo, nunca dar para ela uma caixinha de bombom, nunca dar para ela nem seja um serenata. E quando ela reclama que você não ama ela, você fica dizendo, como que eu não te amo? Você passa 20 anos para dar um serenata de amor para ela, irmão. Porque nós ficamos presos com o título, eu sou casado. Fica preso com o título, eu sou pastor. Eu sou isso. Fica como Saul, eu sou rei. Então Saul não largava o trono de jeito nenhum. Parecia aquela brincadeira de cadeira. Já viu aquelas brincadeiras de cadeira que a criança está brincando? Ela não larga a cadeira, meu irmão. Para sentar, ela agarra a cadeira para tentar sentar. Saul queria tanto aquele trono, irmãos. Davi queria tanto Deus. Davi não via o trono, Davi via Deus. Porque Davi já via Deus sentado naquele trono. Quando ele olhava para o trono, ele dizia, já tem alguém que senta aqui. Se eu sentar pertinho, está bom. Mas Saul não, irmão. Saul quis ser. E a adoração, irmãos, a oração em línguas. Esses dias nós estávamos em Umuarama, irmãos. O desejo do irmão era ser batizado no Espírito Santo. Irmãos, como tem gente nesse Brasil que tem 20 anos que é crente, não ora em línguas, e quando começa a orar em línguas, aquele cara chora, irmãos. Você tinha que experimentar certas coisas que Deus faz aí nesse Brasil, irmãos. E o homem, ele tinha um problema na garganta, irmãos, ele não podia cantar. Apaixonado em adoração. Tem tanta gente que tem voz bonita, mas chega na igreja, meu Deus, parece que morto-vivo, né? Não solta a voz, fica lá. Não entendeu, e aquele homem, ele ia para a igreja, ele chorava, dizia assim, eu quero tanto cantar. E ele experimentava, às vezes vinha algo dentro dele, você não tem fé, irmão. E ele levantava as mãos, começava a cantar. E eu tinha, a garganta fechava. E nós estávamos lá então, estava adorando a Deus, seguido pelo Espírito, que foi ele que ligou e deu o testemunho. Seguido pelo Espírito, eu disse, irmãos, levanta só as tuas mãos, começa a cantar em outras línguas. Deus está te curando agora. Irmãos, ele levantou a mão e começou, foi batizado do Espírito Santo e foi curado da garganta. Irmãos, e ele chorava, ele não queria falar porque ele tinha medo, assim, isso aqui eu mover, e se eu parar então eu não vou conseguir cantar. E ele não queria parar, e eu lembro que eu estava ministrando a palavra, e ele ficava chorando, e a esposa dele, eu lembro que a esposa, né, ele não queria parar, irmãos. Agora ele entra no banheiro, não tem mais nada, irmãos. Ele passa horas agora cantando, ele me ligou, pastor, estou ligando, estou tentando falar com o senhor já tem uns 20 dias, só para testemunhar, não sei, mas me incomodou de avisar, pastor. Eu precisava tanto disso. Hoje eu passo horas e horas cantando, adorando a Ele em outras línguas, e tudo está mudando na minha vida, pastor. A primeira coisa que Deus fez foi curar minha garganta, eu não podia cantar. Irmãos, a adoração vai transformar a sua vida, porque a adoração vai te levar mais perto dEle, irmãos, e mais perto dEle, irmãos, é um lugar fora do comum. Entra nesse lugar, irmãos. Entra no lugar que Deus vai cuidar de você, irmãos. Fica quietinho, filho. É como se o Senhor dissesse, Gomes, quieta, fica aí. Deixa comigo, essa peleja é minha.
Irmãos, quando o povo levou a arca de Deus, lá com Ofni e Finéias, lá em Samuel, até ontem eu achava que era uma derrota. Até ontem eu ministrava que eles perderam a arca. Irmãos, eu estava adorando ele ontem, e ele falou assim: filho, eu deixo você ficar aí, mas deixa eu te falar algo para você. Quando eles levaram a minha arca, eu tinha um problema com Ofni e Finéias. Eu precisava tratar deles, precisava tratar de Eli. Mas você lembra quando eles estavam adorando? E eles ouviram aquele barulho: que barulho é esse no arraial? Agora, filisteus, lutem com todas as suas forças e vão vencer esse Deus. Você lembra quando eles falaram isso? Sim. Acho muito estranho. Eles estavam adorando, estavam fazendo aquilo, e de repente a arca se perde. O que aconteceu, irmãos, quando eles pegaram a arca? Eles puseram a arca onde, irmãos? Ele diz assim: o Deus de vocês é forte, me põe diante dele. Puseram a arca dele lá na casa. O que aconteceu? Estava tombado. Ajeitaram tudo, permaneceram, irmãos. Ele partiu em 3. Porque Deus é Deus. A arca foi parar lá no arraial dos filisteus para mostrar para eles: olha, o Deus deles é mais forte que qualquer coisa que você possa imaginar. Foi a maior vitória daquele povo, produzida numa adoração. Eles começaram a adorar a Deus, e a arca foi lá, sozinha, e resolveu todo o problema. Porque os filisteus foram acometidos, irmãos, de tumores. E eles devolveram a arca. Depois eles foram contra o povo, e eles não fizeram nada, porque Samuel estava lá no cantinho dele. E eles vieram a mesma notícia para Josafá: olha, lá vem o povo, lá vem os filisteus. Calma, irmãos, Deus trovejou naquele lugar, desbaratou todo mundo, irmãos. O poder da adoração, irmãos. Porque parece que você não está fazendo nada, parece que você está baixando a guarda. Muitos vão comentar: o que é isso, cara? Você devia estar fazendo isso. Cara, você devia estar trabalhando mais. Cara, você devia estar fazendo isso. E você vai dizer para ele assim: eu estou trabalhando. A melhor coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, irmãos. Porque eu estou dizendo: Deus, eu não sei cuidar da minha empresa, mas o Senhor sabe. Eu sei que tem pessoas que têm que cumprir o horário. Então fica difícil, porque se você é pago para estar das 8 às meio-dia e das 2 às 18, se você não vai, você está pecando. Irmão, mas antes das 8 você é livre. De meio-dia às 2 você é livre. Depois das 18 horas, irmão, você é mais livre ainda. Não é a questão do horário, meus irmãos, é a ousadia que você tem. Deus ama pessoas que têm coragem de entrar diante dele. Porque ele já liberou isso para mim e para você, irmãos. Versículo 26, ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale da bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, irmãos, e o povo não parava, irmãos. Está parecendo o povo que vem para cá, fica de madrugada, não quer, irmãos. A pessoa fica daqui das 3 até as 8 da manhã, depois vem das 10 até as 2, vai na faculdade, volta, depois fica, irmãos, está desse jeito. Esse é o povo que Deus está levantando nesse lugar, irmão. É um povo que vem aqui, fica aqui, dá uma chapada, show, adora e vai lá resolver alguma coisa, volta de novo, vai e volta. Irmão, isso aqui é o QG de Deus. Mas não é de pastel não, é de unção, irmãos. Tem gente que está com fome, já pensou em pastel aí. Você imaginou? Gustavo levanta cedo, vai lá, faz uma visitinha, né, parecida, vende lá 1000 quilos de café. Não recebeu não, ó. Aleluia. Aí ele volta para cá, irmãos, e o telefone está só tocando. Mas ele: não, eu vou ficar aqui até 1 hora. E o telefone tocando: não, show, te adoro, te adoro, te adoro. Aí ele pega o telefone: ô, eu estava aqui numa reuniãozinha com meu pai. Pois é, eu estou precisando de mais 1000 quilos de café. Agora preste atenção, irmãos. Veio uma notícia ruim, o que muita gente faz? Chega aqui, não é a pessoa que você queria que ministrasse louvor. Ih, pronto, hoje já vai ser aquele pastor que gosta de ficar santo, 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 santo.
A nossa ardente expectativa tem que ser no Senhor. Irmãos, é que às vezes você fica dependendo aqui do pastor Suzano, com o violãozinho dele. Você vai ter um limite. Agora, se você for um chapado, irmão, você vai longe. E aí um vai contagiar o outro, irmãos. E aí nós vamos passar madrugadas aqui, irmãos. Nós vamos esquecer do relógio. Por que muitos jovens passavam a madrugada na farra, na rua? Converte sem tanta dificuldade, sem tanto sono. Tem medo, não, minha mãe não deixa eu ir para a igreja e ficar até 1 hora. Mas para a rua ele ia, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos Deus. É muito interessante esse capítulo 20, irmãos. Olha quando Deus tem um projeto na vida de um irmão. Versículo 28, capítulo 18. Olha como Deus, quando conhece você, irmãos. Josafá não se tornou um adorador a partir do versículo 20 não, do capítulo 20 não, irmãos. Olha o que está escrito aqui no versículo 28, do capítulo 18. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Irmãos, olha como esse homem estava em Deus. Porque Deus sabia o que ia acontecer no capítulo 20, irmãos. Josafá, mesmo indo para um lugar, o profeta Jeú chega para ele e fala para ele: por que você foi fazer aquilo? Vai ajudar quem Deus desprezou. Versículo 3, do capítulo 19. Olha a resposta do profeta para ele. Depois de ter dado um rala nele, ele diz assim: boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os postos ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Irmãos, alguém que busca o Senhor está guardado. Alguém que tem sede e fome dele, irmãos, ele não vai te desprezar de jeito nenhum, irmãos. Não importa. Josafá nesse momento aqui entrou numa situação que ele não devia ter entrado. Ele foi lutar uma guerra que não é dele. A primeira experiência dele nessa guerra foi ruim, irmão, mas na segunda, era a guerra de Deus, ele adorou. Nessa aqui, irmãos, ele foi tentar junto com Acabe, quase morreu, teve que gritar, o Senhor socorreu ele. Então diga para esse irmão que está do seu lado: não entre onde Deus não te levou. E olha agora para ele assim com muito amor e diga: mas entre na presença dele, nos mais altos lugares. Aleluia. Fecha teus olhos, igreja. Comece a adorar ele, assentado como você está. Nenhum dos instrumentos precisam tocar agora. Quero te ajudar, irmãos. Esqueça do instrumento agora. Não é uma música que você precisa cantar. Você precisa somente liberar o seu coração. Há momentos que nós vamos estar tocando os instrumentos, sim, é verdade, porque eles estavam lá com alaúdes. Mas a sua entrega, irmãos, é algo importante. Talvez muitos aqui estão passando por guerras. Talvez muitos aqui estão passando por situações, estão cansados, mas o Senhor vai te renovar as tuas forças nessa noite, irmãos. Porque o Senhor diz: essa peleja é minha. Então é tempo de adorar Ele com toda a sua força, com toda a sua intensidade, irmãos. E deixar que Deus entre nessa situação. Se renda a Ele, levanta as tuas mãos agora, irmãos. Aonde há morte, vida vai entrar sobre a tua vida agora, irmãos. Isso. Vai pôr no volume na tua voz. Cante em línguas. Se você não souber uma palavra para dizer para Ele, comece a cantar em línguas. Comece a liberar para Ele uma expressão de adoração. Oh! Shandarabababa,